Imagine um campo silencioso pouco antes do amanhecer. O céu ainda escuro, o ar parado, mas algo dentro de você se agita. Uma inquietação sem nome, um medo que não tem forma, uma dor que não sabe onde dói. A ansiedade é assim, ela não grita, ela sussurra. Ela não mostra o rosto, ela se esconde nas entrelinhas dos seus pensamentos, no peso que você sente no peito sem saber porquê, no cansaço de prever 1000 desastres que nunca aconteceram. E, no entanto, você sofre como se já tivessem acontecido. Sêneca, há 2000 anos, escreveu que somos mais perturbados pela aparência das coisas do que pelas coisas em si. E ele estava certo, porque a ansiedade raramente nasce do que é real. Ela nasce do que nossa mente projeta, do filme catastrófico que criamos no escuro da imaginação, do hábito de amplificar riscos e minimizar forças. É um erro de julgamento, não porque você é fraco, mas porque aprendeu a confiar demais nas fantasias da sua mente e pouco na presença da sua razão. Daniel Kahneman, um dos maiores estudiosos da mente humana, provou que nosso cérebro tem um viés. Ele superestima o perigo futuro e subestima nossa capacidade de enfrentamento. É como se nossa mente fosse um alarme disparando sem motivo, como se dissesse, prepare-se para o pior. Mas e se o pior nunca vier? E se esse sofrimento for apenas um ensaio, um teatro interior onde você é, ao mesmo tempo, o roteirista e a vítima? Você já parou para se perguntar o que de fato está chamando de ansiedade? Será que é medo legítimo ou imaginação sem direção? Será que é um alerta ou apenas ruído? O estoicismo não ensina a negar emoções, ensina a observá-las com clareza, sem ser engolido por elas. A filosofia estoica é, acima de tudo, uma reeducação da percepção. É aprender a ver com os olhos da razão aquilo que antes parecia um monstro. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por 6 reflexões profundas sobre ansiedade, à luz da filosofia estoica. Não para te dar respostas prontas, mas para acender lanternas internas, daquelas que você pode carregar na escuridão dos seus pensamentos. Vamos falar de controle, de propósito, de corpo, de coragem. Vamos falar, sobretudo, de serenidade. Mas antes de seguir, faça um pequeno pacto com você mesmo. Que este vídeo não seja apenas mais uma distração. Que ele seja um espelho. Um espelho que te convida a olhar de frente para a ansiedade e descobrir que, talvez, ela não seja um inimigo, mas um sinal. E que o caminho da liberdade começa, muitas vezes, com uma pergunta sincera. O que em mim está acreditando demais no futuro e esquecendo de viver o agora? Vamos começar. Existe um momento silencioso no dia, às vezes de manhã cedo, às vezes no meio da noite, em que o coração parece bater mais rápido sem motivo, e a mente começa a construir castelos de areia movediça. Você imagina cenários, tenta prever respostas, controla diálogos que nunca aconteceram, e então se vê cansado de tentar controlar o que nunca esteve nas suas mãos. A ansiedade, muitas vezes, é filha do desespero de controlar o incontrolável. É como tentar segurar água entre os dedos. Quanto mais força você aplica, mais ela escapa. E, no entanto, a mente insiste. Se eu prever tudo, talvez eu sofra menos. Mas isso é um engano. É justamente essa tentativa de domínio absoluto que alimenta a angústia. É como se você tentasse nadar contra uma correnteza que não pode ser vencida com força, mas com entrega lúcida. Epicteto dizia, há coisas que dependem de nós e outras que não. Essa simples divisão entre o que está sob nosso poder e o que não está é uma das colunas do estoicismo. Não como uma filosofia de resignação, mas como um caminho de libertação. Porque quando você para de lutar contra o que está fora do seu alcance, algo dentro de você silencia. Surge um tipo novo de poder. O poder de escolher como reagir, o poder de cultivar serenidade no meio do caos. Uma forma prática de viver essa ideia é dividir seus medos em 2 colunas. De um lado, tudo o que você pode agir, influenciar, transformar. Do outro, aquilo que está fora do seu controle direto, as escolhas dos outros, os resultados, os imprevistos. Esse simples gesto, colocar no papel, transforma o invisível em visível.
o caos em clareza. E o alívio começa a se aproximar quando você reconhece que não precisa mais carregar o mundo inteiro nas costas. A mente que tenta controlar tudo vive em alerta constante. A que aceita os limites de seu poder começa a descansar. Há uma força suave nessa aceitação, uma espécie de dignidade silenciosa que nasce quando você escolhe focar naquilo que pode realmente transformar. Seu olhar, sua ação, sua atitude. E isso, embora pareça pouco, é tudo. Você já se pegou vivendo um problema que ainda não aconteceu? Sentindo medo por algo que está apenas na sua mente? É como se você estivesse num teatro onde o enredo é sempre o pior possível e o autor é você. A ansiedade tem essa capacidade de distorcer o tempo. Ela arrasta sua atenção para o futuro e te faz sofrer por dores que ainda nem existem. E muitas vezes nem vão existir. Sêneca dizia: o sofrimento antecipado é pior que o real. Porque quando sofremos no presente por algo que talvez aconteça no futuro, estamos carregando o peso duas vezes. A mente ansiosa se alimenta dessa duplicação, uma vez pelo que de fato pode vir e outra, muito mais intensa, pelo que se imagina. E o corpo, confuso, responde como se aquilo já estivesse acontecendo. A neurociência moderna confirma o que os estoicos já intuíram. Imaginar situações negativas ativa no cérebro as mesmas regiões que um trauma real. Isso significa que quando você projeta catástrofes, seu corpo acredita que está em perigo, mesmo quando tudo ao seu redor está calmo. E é essa dissonância entre a realidade e a imaginação que esgota, adoece, paralisa. Mas é uma alternativa, um modelo mental que os estoicos chamavam de ensaio de adversidade. Ele não consiste em viver no medo, mas em encarar com serenidade o pior cenário possível. Visualizá-lo de forma lúcida, aceitá-lo e então voltar ao presente. Porque é aqui, no agora, que reside todo o poder de ação e serenidade. Não se trata de alimentar o pessimismo, mas de domar o medo com clareza. Ao antecipar com consciência, você tira a força da fantasia. Ao aceitar a possibilidade, você desarma o inimigo interno. O presente é o único ponto onde você pode respirar, pensar, escolher. O futuro ainda não existe, e o passado já não está mais ao alcance. A armadilha da antecipação crônica só perde o poder quando você entende que estar aqui, agora, é mais do que suficiente. E que viver no tempo certo, o tempo do instante presente, é um ato de coragem estoica. Há um vazio que não dói de forma clara, mas pesa. Um ruído interno que não grita, mas confunde. Uma agitação que não tem nome, mas incomoda todos os dias. A ansiedade, muitas vezes, é esse disfarce. Ela veste a roupa do medo, do estresse, da preocupação, mas por baixo, o que existe é a ausência de sentido, a ausência de direção, a ausência de um porquê. Marco Aurélio escreveu: a alma humana precisa de um objetivo. Sem ele, ela se dispersa. E quando a alma se dispersa, o corpo se cansa, a mente se inquieta. Sem propósito, até as tarefas simples ganham um peso desproporcional. Sem direção, cada escolha vira um labirinto. A ansiedade se instala quando o para onde desaparece, porque sem rumo, qualquer caminho parece perigoso demais. O estoicismo não oferece promessas mágicas, ele oferece chão. E uma das formas mais poderosas de reencontrar esse chão é escolher, todos os dias, uma âncora racional. Algo pequeno, mas significativo. Um hábito, um valor, uma virtude. Algo que esteja completamente sob seu domínio. Algo que, mesmo quando o mundo parecer confuso, você possa olhar e dizer: isso me ancora. Essa âncora pode ser o silêncio matinal, um compromisso com a verdade, um ato de gentileza, um momento de contemplação. Não importa o tamanho, importa a constância. Porque quando você se alinha com algo que tem valor para sua alma, a ansiedade começa a perder espaço. Não porque tudo ficou mais fácil, mas porque agora há um para onde. E onde há direção, nasce a estrutura.
e onde há estrutura, o ruído se reduz. A mente sem propósito vagueia. A mente com propósito caminha. A diferença entre uma e outra não está na ausência de medo, mas na presença de um significado que atravessa o medo. E talvez seja por isso que tantos ansiosos não precisam apenas de respostas, mas de sentido. E sentido não se encontra pronto, se constrói. Tijolo por tijolo, escolha por escolha, respiração por respiração. Há momentos em que a alma parece inquieta, sem explicação, mas o corpo carrega os sinais que a mente ainda não soube interpretar. O coração acelerado, sem causa aparente, a respiração curta, o sono agitado, a falta de apetite ou o excesso dele, a sensação de estar sempre à beira de algo que nunca chega. A ansiedade, antes de ser um pensamento, muitas vezes é uma condição do corpo, e é ali que ela se esconde, se fortalece e se repete. Os antigos estoicos entendiam essa ligação como sagrada. Não havia separação entre corpo, mente e cosmos. Tudo fazia parte de um mesmo campo. Para eles, cuidar do corpo era também um ato espiritual. Sêneca praticava o jejum, o silêncio, o exercício físico, não por estética, mas por fortaleza interior, porque sabia que um corpo desorganizado amplifica a confusão da mente. Hoje, a ciência confirma isso. A fisiologia influencia diretamente o estado emocional. Falta de sono compromete o controle emocional. A alimentação desregulada impacta o humor. O sedentarismo intoxica a mente. E a ansiedade muitas vezes se aproveita desse terreno desorganizado para se instalar. Não como um ataque repentino, mas como uma presença constante, silenciosa e exaustiva. O estoicismo oferece uma prática simples, mas profunda. A higiene do corpo como disciplina espiritual. Não como uma obrigação externa, mas como um ato de respeito por si mesmo. Criar pequenos rituais, dormir no mesmo horário, cultivar momentos de silêncio ao longo do dia, respirar com consciência. São gestos que parecem mínimos, mas têm o poder de reorganizar o caos interior. Um corpo treinado não é apenas mais forte, é mais estável. E essa estabilidade se torna um escudo contra o colapso emocional. A mente encontra repouso quando o corpo encontra ritmo. E o ritmo é, muitas vezes, a resposta que o ansioso busca. Um compasso entre o que se sente e o que se vive. Porque o equilíbrio não começa na cabeça, começa no chão. No corpo que você habita, na rotina que você sustenta, no silêncio que você permite. E quando o corpo se alinha, a alma respira. E tudo começa, lentamente, a encontrar um novo centro. Há um diálogo que nunca para, mesmo quando o mundo ao redor está em silêncio. É aquele que você tem consigo mesmo, entre um pensamento e outro, entre um erro e a culpa, entre uma tentativa e o medo de fracassar. Essa voz interna que muitas vezes aprendeu a criticar mais do que acolher, se torna a principal fonte de ansiedade. E o mais cruel é que ela soa familiar, porque vem de dentro. A mente ansiosa não apenas sente, ela fala. E o que ela diz costuma ser implacável. Você não vai conseguir. E se tudo der errado, eles vão te julgar. Você é fraco demais. São frases que parecem simples, mas constroem uma prisão. Uma prisão feita de palavras, de rótulos, de profecias que se repetem tanto que acabam se tornando realidade. Sêneca, ao escrever cartas a si mesmo, praticava um método ancestral de metacognição. Observar o próprio pensamento e, ao escrever, reorganizá-lo. Porque quando você nomeia o medo, ele começa a perder a força. Quando você transforma a emoção em linguagem, ela deixa de ser um turbilhão e começa a se tornar caminho. Escrever é uma forma de se ouvir com atenção. É oferecer à mente a chance de se ver com clareza. O estoicismo propõe uma linguagem interna que não nega o medo, mas dialoga com ele. Quando a mente diz, "E se eu não der conta?", o estoico responde, "Se acontecer, estarei preparado." Não se trata de otimismo ingênuo, mas de uma confiança serena, de uma voz que, em vez de alimentar o pânico, sustenta a calma. E essa voz pode ser treinada. Um diário, por exemplo,
Pode ser mais do que um registro, pode ser um espelho. Nele, você não precisa ser forte, apenas honesto. Pode escrever o que sente, mas também como gostaria de reagir. Pode registrar as perguntas que te atormentam, mas também as respostas que vêm da sua parte mais lúcida. É nesse espaço de escrita silenciosa que nasce um novo tipo de voz, aquela que não sabota, mas fortalece. Porque no fim, a mente não é o que pensa, é o que escolhe acreditar. E se você muda a linguagem que usa consigo, muda também o chão onde pisa. O medo ainda virá, mas encontrará uma casa diferente, mais firme, mais consciente, mais livre. Nem sempre o medo grita. Muitas vezes ele sussurra em silêncio, pelas bordas da consciência. Você o sente ao hesitar diante de uma conversa difícil, ao adiar uma escolha importante, ao fugir de um desafio que exige exposição. O medo não paralisa de uma só vez, ele vai minando aos poucos a sua confiança. E a ansiedade cresce nesse espaço deixado pelo não enfrentamento. Para os estoicos, coragem não era a ausência de medo, mas presença de discernimento. Era continuar, mesmo tremendo. Era agir, mesmo sentindo. Era atravessar, mesmo sem garantias. Coragem para eles era uma virtude, não uma emoção. E virtude se pratica, se cultiva, se constrói na rotina. Ryan Holiday escreveu: "O obstáculo é o caminho." Ou seja, o que você teme é muitas vezes o que você mais precisa enfrentar. Mas essa coragem não precisa ser grandiosa, não exige palco nem plateia. Ela é silenciosa, discreta e começa com pequenos gestos, pequenas exposições, pequenos atos de enfrentamento. Aquilo que podemos chamar de microcoragens. Como dizer não quando a tendência é se calar, como assumir um limite quando a vontade é agradar, como iniciar algo novo, mesmo com a voz trêmula. A ansiedade não desaparece de uma só vez. Ela recua na medida em que você avança, e cada passo, por menor que pareça, reafirma para o seu cérebro que você é capaz, que você está no controle da sua resposta, mesmo sem controlar o cenário. A percepção de competência nasce da prática. E é essa percepção que enfraquece a ansiedade, não por destruir o medo, mas por deslocar o foco da fragilidade para a ação. Agir com medo não é insensatez, é maturidade emocional. É saber que a emoção não dita os seus passos, ela apenas os acompanha. E com o tempo, esse movimento constante vai criando uma nova narrativa interna. Uma história onde você não é mais refém do que sente, mas protagonista do que escolhe fazer. E isso, no estoicismo, é liberdade. Há um tipo de sofrimento que não grita, mas se repete todos os dias. É o sofrimento da antecipação, da dúvida que corrói, do medo que paralisa antes mesmo do primeiro passo. E talvez no fundo você já tenha sentido isso tantas vezes que até se acostumou. Mas o que poucos percebem é que essa dor, essa inquietação que não passa, não vem apenas do que a vida traz, mas do que a mente insiste em manter. Sêneca dizia: quem sofre antes do necessário sofre mais que o necessário, porque a ansiedade é, em grande parte, um sofrimento escolhido, não consciente, não desejado, mas alimentado por hábitos mentais que deixaram de ser questionados. Sofrer por algo que ainda não aconteceu é como pagar juros por uma dívida que talvez nem exista. E isso, aos poucos, consome a alma. Marco Aurélio nos lembra: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa frase, lida com pressa, parece apenas bonita, mas, sentida profundamente, ela revela uma chave. A verdadeira liberdade não está em evitar os ventos contrários, está em aprender a navegar por dentro, a comandar o leme da própria mente, a não permitir que pensamentos soltos decidam o rumo do seu dia, do seu corpo, da sua vida. A ansiedade não é vencida com fórmulas mágicas, mas com clareza. E clareza não é conforto, é direção. É saber para onde ir,
mesmo quando o medo tenta mudar a rota. É saber o que vale, mesmo quando tudo parece incerto. É agir, mesmo quando o corpo treme. O estoicismo não propõe alívio imediato. Ele oferece uma bússola. Uma bússola que aponta sempre para dentro, para o que depende de você, para o que é possível sustentar com dignidade, mesmo em meio ao caos. Imagine agora a ansiedade como um cão raivoso. Ele late, ameaça, se impõe, mas só morde se você correr. Se você parar, olhar nos olhos dele e seguir o seu passo com calma, ele se cansa. Ele recua, porque o medo se alimenta da fuga, mas perde a força diante da presença. Presença lúcida, presença firme, presença que nasce de quem, mesmo sentindo, escolhe não se entregar. E talvez essa seja a maior lição. A mente ansiosa não precisa de mais distração, mais estímulo, mais conforto. Ela precisa de norte, de centro, de uma direção que não muda com o vento. E essa direção, quando guiada pela razão, transforma o medo em aliado e a ansiedade, enfim, em silêncio. Se esse conteúdo tocou algo em você, se em algum momento você sentiu que foi compreendido, que não está sozinho, então permita que essa mensagem alcance mais pessoas. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que esteja enfrentando batalhas internas parecidas e se inscreva no canal, porque aqui, toda semana, você encontra reflexões que fortalecem, silenciam o caos e acendem sua força interior. E se essa jornada fez sentido para você, deixe um comentário com a palavra coragem, não apenas como um gesto simbólico, mas como um pacto silencioso entre aqueles que escolheram seguir em frente, mesmo com medo. Que essa palavra nos una, nos lembre e nos inspire, porque coragem não é gritar, é continuar em paz.